Tem momentos na caminhada cristã que a gente olha em volta e pensa, ué, tá todo mundo fazendo isso, por que eu não posso? Parece que todo mundo pode se desviar um pouco, se misturar, ceder e até dar certo pra eles. Mas aí vem o Espírito Santo e te puxa de volta, dizendo, você não. Não porque Deus quer nos privar, mas porque Ele nos separou. Tem uma geração que está sendo moldada para se parecer com o mundo, mas Deus continua levantando aqueles que vão se parecer com Cristo, mesmo que isso puxe. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Viva Estação. E hoje irei falar sobre algo bem comum. Se você está nas redes sociais há um tempo e está no meio das crises, da fé, acredito que você tenha se deparado com essa frase. Todos podem, você não. Essa frase pode ser dita pelas nossas mães também, mas a origem dessa frase, ela não vem de hoje, e sim de muitos e muitos anos. Ela vem de uma orientação que Paulo dá a Timóteo. Então ela tem uma base bíblica, ela não foi retirada de um contexto aleatório. Não. Paulo estava preso quando escreveu essas cartas. Ele já estava avançado em idade e sabia que estava chegando ao fim da missão dele. Ele escreve para Timóteo, que era um jovem pastor liderando a igreja de Éfeso. Um jovem mesmo, viu? Então, você pensa que só por você ser jovem não tem responsabilidades? Não. Ele provavelmente com seus 20 e poucos anos enfrentando pressão, porque liderar algo é uma responsabilidade muito grande. Pessoas com falsas ideologias sobre o evangelho. E Paulo diz para ele algo muito forte. O versículo está em 2 Timóteo 2:1, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E em outras versões vai dizer: Você, pois, meu filho, fortaleça-se na graça que é em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, não olhe para o lado. Não se compara. Falsos mestres vão aparecer. Doutrinas confusas vão chegar. Mas você tem um chamado. Você tem uma responsabilidade. E aí nasce essa frase que tomou as redes sociais dizendo: Todos podem, mas você não. Se fosse em outro contexto, algo que é muito comum também, é a nossa mãe que sempre diz pra nós: olha, você não é todo mundo. E é exatamente isso. E quando eu li esse versículo de novo, o Espírito Santo me confrontou. Você está olhando demais pro lado. Às vezes a gente está firme, mas vê alguém postando algo livre demais, ou alguém servindo de um jeito mais relaxado. Aí surge aquele pensamento: será que eu estou sendo rígida demais? Será que isso tudo faz mesmo sentido? E o Senhor me lembrou: não é sobre os outros. É sobre você e eu. Não tem terceira pessoa aqui no meu relacionamento. É só eu e ele. E a nossa fé é individual. O seu chamado, aquilo que Deus entregou para você é único. E a forma como que você glorifica Deus não pode ser medida por ninguém mais. Ah, mas a pessoa faz de um tal jeito, a outra pessoa não está nem aí. Não entre nessa neura de achar que o seu relacionamento é medido conforme as outras pessoas estão fazendo, não. Mas como você entrega para Deus. Tem um outro versículo que me acompanha muito, desde quando eu comecei a servir ao Senhor, né, com todo o meu coração, que está em Colossenses 3:23, diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós nos frustramos muito quando vivemos esperando reconhecimento. Nós desanimamos quando fazemos para as pessoas e elas não reagem da forma como nós gostaríamos. Nossa, mas eu fiz isso, mas nossa, a pessoa nem me disse, nem me deu obrigado. Nossa, meu Deus, se fosse comigo eu não faria assim. Mas quando a gente entende que tudo é para Deus, tudo, não é 50%, 40%, não. É a totalidade, a completude de tudo que eu faço. O peso sai. Aquela culpa de fazer sem reconhecimento sai. Nós ganhamos liberdade no Senhor. E quando nós entendemos o versículo que onde o Espírito está, há liberdade.
E não para fazer essa liberdade não é no sentido de fazer o que quiser e quando quiser, não, mas é para fazer o que agrada ao Senhor. E talvez você chegou até aqui vivendo uma estação de comparação, de distração espiritual, de crise com seu chamado. Mas deixa eu te lembrar, você foi chamada para andar firme, mesmo quando os outros caem. Mas os meus amigos que estavam comigo não estão mais comigo, as pessoas que caminhavam no início da minha caminhada não estão mais aqui. Ei, mas é você que precisa continuar. Você foi chamada para permanecer, mesmo quando os outros se afastam. Você foi chamado para ser luz, mesmo quando ninguém está vendo. Então, minha amiga, meu amigo, só pare de olhar tanto para os lados. Volta os olhos para quem te chamou. Paulo vai dizer isso. Esquecendo-me de tudo que foi, tudo que passou, eu prossigo, eu corro para o alvo que é Cristo. A estação que você está vivendo hoje exige um posicionamento. E esse posicionamento ele precisa iniciar com a fé em Cristo Jesus. Quando eu confio no Senhor, eu preciso andar por fé. Então todos podem, mas você não. Não porque Deus quer te limitar, não. Mas porque Ele nos prepara para algo maior. Então quando eu olho tanto para os lados, eu não entrego essa flexibilidade de Deus moldar o meu coração. Porque eu acho que eu vou fazer da minha forma, do melhor jeito, não. Não é sobre mim, é sobre Ele. Mesmo quando nada está favorável, eu preciso continuar olhando para cima. E esse foi o nosso 5º episódio do Viva Estação. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Me chama lá no Instagram, vamos continuar esse papo por lá. Que Deus te fortaleça e até o próximo episódio.